E olha só, a partir desta semana, todas as segundas-feiras, nós teremos aqui na AgroMais Meio-Dia a coluna do consultor em agronegócio Christian Lobauer. Hoje o tema da nossa conversa é a cúpula da Amazônia e, claro, também toda a agenda que vai acontecer aqui em Brasília, né, em todo o Brasil, nessa semana. Então nós vamos agora conversar com ele. Professor, seja muito bem-vindo, satisfação falar contigo mais uma vez. E agora ter a sua companhia aqui todas as segundas-feiras para a gente começar bem a nossa semana. Satisfação imensa tê-lo aqui. Obrigado, Thiago. Satisfação em estar com você. Cumprimento a todos aí da produção e do AgroMais em geral. Prazer estar com vocês. Bom, a gente começa falando então, professor, sobre essa questão da Cúpula da Amazônia que começa amanhã lá em Belém. Essa será uma oportunidade para o Brasil reassumir o protagonismo sobre a preservação da floresta amazônica ou fica uma questão meio só que política mesmo, só no discurso? Olha, infelizmente eu tenho que dizer que eu tenho pouca expectativa de sucesso prático e de mudança realmente de perspectiva no que se refere à sustentabilidade no Brasil em função do encontro de Belém. Por algumas razões. A primeira é que você nota que, por exemplo, que o presidente da República convidou o presidente francês e representação máxima da Indonésia e do Congo, da República Democrática do Congo, e nenhum deles vai mandar representação de primeira linha. Inclusive a França mandou um funcionário, nem ministério, nem isso. Então já mostra que é uma tentativa de se fazer um grande alarde em torno de um encontro que não tem uma agenda realmente preocupada com o desenvolvimento da população amazônida. Acho que esse é um primeiro ponto. É uma agenda que tem as velhas reivindicações e as palavras de ordem das organizações não internacionais. Deveria ser uma preparação para o encontro da COP de Dubai, mas no final vai ser um grande processo de discursos bonitos e retumbantes para mais uma ação pífia do Estado brasileiro, porque há ainda uma condescendência muito grande lá fora com esse governo e com esse ministério, com a figura da ministra e com a figura do novo governo, mas a gente sabe, no Brasil, quem é brasileiro e conhece essa matéria, o que precisa ser feito não foi feito no governo anterior, mas muito menos por esse governo agora que assumiu, que é um governo que tem uma capacidade de falar muito e fazer pouco. Você nota que na agenda e nos participantes da agenda de Belém, você não tem participação praticamente da representação civil de quem vive na Amazônia. E também não fala de produção, não fala de assentamento, não fala de investimento, você só fala de uma matéria etérea de proteção e sustentabilidade, uma coisa para vender para inglês ver, né, da onde vem a expressão inglês ver, para fingir que está fazendo alguma coisa. Então, como eu estou vendo até o momento a perspectiva do encontro de Belém. Gente, tem uma situação para a gente analisar também relacionada a isso. Nós tivemos aqui no lançamento do Plano Safra, alguns dos nossos comentaristas aqui também, foi questionado a situação do Ministério específico com o cuidado do meio ambiente. Se faz um discurso, já são 7 meses que a gente só ouve Amazônia. O Brasil não é só a Amazônia, nossa produção não está só lá. Por que esse governo insiste em querer proteger apenas a Amazônia quando a gente vê o Cerrado, a situação que está, a Caatinga também, a gente já viu dados da semana passada que também não está nada bom, e o governo só fala de uma única área. Aí entra essa expressão para o inglês ver, é simplesmente falar para o mundo que nós estamos protegendo e aqui dentro a situação é bem diferente? Eu acho que se aplica muito, a expressão para inglês ver, para quem não conhece, ela vem do século XIX, quando os portugueses fingiam que tinham concluído, né, encerrado o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravos. Então eles diziam assim, vamos fazer essa medida só para inglês ver, porque a pressão era dos ingleses. É mais ou menos parecido assim, a gente se comporta no Brasil, e esse governo em especial, como uma espécie de uma agenda colonial, assim. Vamos dizer que a gente está fazendo, vamos fazer uma papagaiada, vamos fazer um grande evento, discursos retumbantes, para o inglês ver, né, para a turma lá achar que a gente está na mesma agenda. E financiados e apoiados por representações financiadas por dinheiro estrangeiro. Quer dizer, os brasileiros interessados não só na sustentabilidade da Amazônia, como no desenvolvimento da Amazônia,
a melhoria da qualidade de vida dos amazônidas e o que você citou muito bem, e o interesse dos brasileiros na manutenção da sustentabilidade de todos os outros biomas, né? Junto com o desenvolvimento da agricultura, que é uma coisa absolutamente viável e que já está acontecendo no Brasil, disso ninguém fala. Nós não podemos esperar que esse governo vá fazer isso, porque esse governo, o perfil desse governo, que a gente já conhece bem, porque já governou o Brasil durante um bom tempo, é um perfil de discurso, né? As medidas que são anunciadas e são de forma retumbante são sempre medidas que vão aumentar os custos do Estado e não garantir eficiência e desenvolvimento. É uma agenda meio purista, ideológica e pouco eficiente. Mas como a gente já está meio cansado de ouvir isso, a população já se acostumou um pouco, então vai ser mais um desses encontros que vai ter uma cobertura enorme, uma publicidade grande lá fora, principalmente, mas cujo efeito prático vai ser praticamente insignificante. Dois pontos da sua fala. Primeiro, essa questão da sustentabilidade que você usou diversas vezes desde o início da nossa conversa. Quando a gente fala de uma produção sustentável, de sustentabilidade, é algo que se sustenta, principalmente financeiramente. Você tem que dar aporte para as pessoas que estão ali, que vivem disso. E como você muito bem disse, eles não estão fazendo parte desse discurso. Ninguém vai entender as demandas que o povo da Amazônia precisa de fato. O segundo ponto é a questão dos fundos bilionários, que nós já divulgamos aqui, que logo após a posse, todos os países resolveram de novo liberar esses fundos aqui, um fundo que ninguém vê. Esse fundo deveria ser aplicado, então, para a melhoria dessa comunidade da Amazônia, para dar para eles condições de trabalho, para produzir, porque eles vão proteger o meio ambiente. Obviamente, ninguém é doido de sair acabando com tudo para produzir, vai continuar produzindo, o extrativismo vai continuar forte, mas com investimento sendo sustentável. É isso que falta para o negócio dar certo? Eu acho que são percepções de mundo diferentes e interesses diferentes. Os dois, ou todos os grupos, se forem mais de dois, tratam o tema de sustentabilidade de forma diferente. O que nós estamos tratando aqui, que eu acho que é a visão mais responsável, mais realista, mais verdadeira, mais transparente, é o seguinte: sustentabilidade e agricultura no Brasil, e produção de alimentos, exploração das riquezas da natureza, são coisas convergentes, né? É uma agenda comum, né? Não existe essa sustentabilidade pura de florestas intocáveis, de biomas intocáveis, contra a agricultura, contra a produção, não é contra ninguém, não é contra ninguém. Se nós estamos como humanidade aqui, nós temos que trabalhar para a melhoria das condições da vida das pessoas. O que me surpreende muito nessa agenda atual e na agenda mais superficial aí, que está na agenda de Belém, é que é como se não tivessem 21 milhões de pessoas na Amazônia, né? 21 milhões de brasileiros, e não tivesse 1 milhão de agricultores que já estão lá querendo sobreviver e vivendo em condições muito ruins, né? E é como se todos esses recursos que vêm de fora, da Noruega, da Alemanha, da Holanda, de vários outros países que, através das organizações não governamentais, financiam uma série de projetos, é como se eles ignorassem a existência de milhões de pessoas que querem melhorar suas vidas. E, em terceiro lugar, é como se todos ignorassem que a agricultura e o desenvolvimento da agricultura, inclusive a mineração, deveriam ser benefícios para manter a natureza em ordem, garantias de manutenção da proteção, de acordo com a lei, das riquezas naturais. Porque a agenda desse pessoal aí que vive em Nova York, em Paris, em Berlim, em Tóquio, é uma agenda distante, que desconhece a realidade e que acha que vai resolver a sua carência de satisfação pessoal, de sentimento de compaixão, protegendo a floresta e defendendo o planeta, tentando deixar a região intocada, esquecendo que lá tem gente. E tem gente que precisa se desenvolver, que precisa melhorar, que precisa cuidar dos dentes, que precisa comer, que está desnutrido, tem desenvolvimento industrial, tem que ter desenvolvimento tecnológico. Isso não passa na agenda de Belém, não passa na agenda das organizações não governamentais. Então, assim, é um problema de concepções, né? E acho que, infelizmente, na atual conjuntura, a concepção mais racional não faz parte da agenda.
Tá certo. Vamos mudar de assunto também, porque o clima vai esquentar aqui em Brasília nessa semana, principalmente amanhã, porque a CPMI do 8 de janeiro vai ouvir Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Aí eu te pergunto, a CPMI está no rumo certo? Parece que não houve ninguém, de fato, que estava ali envolvido, né? Infelizmente, eu acho que tem algumas CPIs em andamento. Essa CPI especificamente, ela já foi, vamos dizer assim, dominada, né? A convocação do secretário do Distrito Federal é uma convocação, vamos dizer assim, acusatória, né? Como se ele tivesse sido condescendente com a invasão do Congresso Nacional e não tivesse tomado as decisões necessárias e da sua responsabilidade como secretário do Estado do Distrito Federal. Enfim, a versão que a gente observa e entende, ou a outra versão, olhando as imagens que foram divulgadas nas últimas semanas, aí, meses até, do tratamento que o Serviço de Segurança Institucional deu para a proteção do Congresso Nacional, também meio que mostra a mesma coisa, ou talvez pior, né? Há quase que um plano diabólico para se aceitar que houvesse destruição do patrimônio público para que justamente politicamente pudesse ser usado de forma satisfatória ao atual governo. Então, eu quero dizer a você o seguinte, o secretário vai ter que ser indagado ali, vai ter que justificar por que houve deficiência na atuação dele, que estava inclusive no exterior no momento, mas a versão, o entendimento de boa parte das pessoas que observam o caso e veem as imagens inquestionáveis do Serviço de Segurança Institucional é que o que aconteceu foi o contrário, né? E eu acho que essa CPI, essa comissão de investigação não vai conseguir, por razões políticas, mostrar o que me parece muito claro, que houve sim uma displicência induzida ao Comitê de Segurança Institucional para deixar que uma pequena minoria invadisse e quebrasse tudo e gerasse a situação que foi gerada, que é uma situação condenável, evidentemente, politicamente usada pelo atual governo como uma maneira de acusar uma série de setores, inclusive o setor agrícola, como radical, enfim, antidemocrático, etc. Essa CPI eu acho que tem pouca chance de avançar. Outras acho que tem um pouco mais de esperança, mas essa acho que vai acabar de forma melancólica, incluindo a indagação e a sabatina hoje com o secretário do Distrito Federal. São complicadas. Para a gente finalizar, então, o nosso comentário da semana, Roberto Campos Neto deve ir ao Senado na quinta-feira para falar sobre a taxa de juros, mais uma vez, agora que está em 13,25%. Os senadores não estão contentes aí com as tomadas de decisão. Você acredita que estava no rumo certo? Essa queda agora foi significativa também? O que você faz de análise relacionada a esse tema? Eu acho que é uma demonstração muito evidente da competência do presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central ele é consagrado no mundo inteiro, já reconhecido como o melhor presidente do Banco Central nos últimos 2 anos pela comunidade internacional. A pressão para a baixa de juros do governo, por incrível que pareça, como se não fosse governo, né? O governo acusa o presidente do Banco Central como se o governo não pudesse fazer nada. Na verdade, ele tem um mandato independente, ainda bem, essa é uma das coisas boas que aconteceram no Brasil nos últimos anos, e ele tomou uma decisão política, porque o juro é alto no Brasil e pouca gente fala isso, e o governo então ignora essa condição, porque o Estado gasta muito e gasta mal. E quando o dinheiro é escasso, porque o Estado gasta muito e gasta mal, o dinheiro disponível para as outras atividades é caro. Isso é o juro alto, isso que explica o juro alto. Mas esse governo não fala nunca em redução de despesas. O presidente do Banco Central, por sua vez, consciente dessa realidade, mantém o juro alto não porque ele gosta, porque ele sabe que é uma maneira de conter a inflação. A pressão foi grande, política e técnica, e ele foi voto de Minerva, tomou uma decisão, acho que mais política do que técnica, de reduzir em 0,25%
o juro para acalmar os ânimos. Portanto, acho que é mais uma decisão acertada. O juro alto é ruim para a economia, mas ele tem razão de ser e vai continuar alto, 13,25. Né? Então, eu acho que está de parabéns o presidente do Banco Central e o governo deveria governar, né? Reduzir despesa, trabalhar em políticas públicas, passar projetos importantes e não ficar fazendo bravata com funcionário de Estado em torno de um tema que ele é o único que pode mudar, que é reduzindo despesas para baixar o juro. Bom, nós vamos seguir acompanhando tudo isso e na semana que vem a gente te espera aqui de novo para você falar para a gente também da agenda e, claro, desses acontecimentos ao longo dessa semana. Uma satisfação falar com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui no AgroMais Meio Dia e até segunda que vem. Obrigado, Thiago. Prazer estar com vocês.